para a classe feminina, que é o assédio sexual. Hoje nós vamos tratar, Andréia, sobre o assédio sexual. Vamos falar as diretrizes, né? Como identificar o assédio sexual, como identificar o que é um assédio, né? Como que saber identificar isso aí. Nós vamos estar falando sobre isso aí, beleza? Ok, para quem não me conhece, né? Deixa eu me apresentar aqui. Sou Andréa Faustino, psicanalista clínica. E quando o Guilherme me falou, né, sobre esse assunto, para a gente fazer essa live, eu achei disso uma importância, porque a gente encontra muito, né, em consultório de terapias, muitas pessoas sofrendo, né, com as suas emoções reprimidas, não tem voz, não consegue reclamar, ou pedir ajuda, buscar ajuda. Então, o ambiente de trabalho, ele precisa, sim, ser um ambiente confortável. E quando há esse tipo de assédio, principalmente, né, esse assédio sexual, que precisamente se chama assédio sexual, por estar no ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente leve, né, para que você não venha trazer para casa, foi o que eu disse ontem, todo esse fardo lá do trabalho, trazer para casa, para sua esposa, para os seus filhos, para o marido, e enfim, as pessoas que moram ali com você. Então, se faz necessário, sim, avaliar isso e cuidar para que você não esteja sofrendo, né, esse tipo de assédio. Porque muitas vezes, por que cuidar? Porque muitas vezes as pessoas sofrem esse tipo de assédio e não se dá conta que está sofrendo esse tipo de assédio. Ou não se dá conta que tem o direito, sim, de denunciar, que você tem o direito, sim, de reclamar, né, para aquela pessoa que verbalizou para você, né, frases pejorativas, frases que foi contra a sua posição, né? Então, e às vezes a pessoa não se dá conta que você tem sim o direito, né, de denunciar, de buscar ajuda. E isso sim é muito importante. Ambiente de trabalho precisa ser um ambiente leve, porque apesar de tudo, você precisa de estar ali nesse ambiente para ter ali o recurso financeiro, para você sustentar ali a sua família, a sua casa, a si próprio, né? Então, se faz necessário, sim, trabalhar, estar nesse ambiente. Mas esse ambiente precisa, sim, ser um ambiente agradável, um ambiente leve, e que você vá e volte, né? Tem esse direito de ir e vir, sem trazer para sua casa esse fardo aí. Ontem nós falamos de, né, assédio moral, e hoje estamos aqui com abordando esse tema, né? Assédio sexual. Obrigado, André. A gente tem algumas perguntas, né? Quais são as obrigações que a lei prevê, né, sobre o assédio sexual? Então, com a atualização das leis vigentes no nosso país, a portaria do Ministério do Trabalho, ela número 4.219, ela entrou em vigor a partir do dia 20 de março, né, desse ano. E ela modificou algumas regras anteriores estipuladas, né, que obriga as empresas a promover treinamentos de combate ao assédio sexual e ações preventivas de implementar, né, treinamentos, canais de denúncia no ambiente de trabalho, porque a pessoa que ela sofre um abuso, ela sofre um assédio, seja um assédio moral ou um assédio sexual, ela começa a se retrair, ela começa como nós dissemos ontem, falamos ontem sobre a sociofobia, né? Então ela começa a ter vários tipos de trauma, começa a se afastar da sociedade, começa a se afastar da população. Então a lei ela foi atualizada
com esse objetivo. Então, hoje, cabe às empresas promover, né, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, agora, né, a partir de 2023, a CIPA agora ela vem com mais uma letra, né? A CIPA é para quem está novo na área, entender o que é a CIPA, a NR5, Norma Regulamentadora número 5, ela fala que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Antes só era isso. Hoje nós temos a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio, né? Então é uma comissão, é uma equipe que ela é separada, é uma equipe que foi selecionada, teve uma eleição, e ela vai começar a fazer as investigações no ambiente de trabalho. E agora cabe à CIPA fazer essa investigação. Cabe à CIPA promover treinamentos de prevenção de combate ao assédio sexual e assédio moral e os outros tipos de assédio, né? E as outras formas de violência que existem no ambiente de trabalho, né? Inclusão de regras, conduta de respeito ao assédio sexual e de outras formas, né? Que os empregados e empregadas acabam sofrendo no seu ambiente de trabalho. Identificação, né, de como identificar uma pessoa quando ela está sendo assediada, né? Vamos dar um exemplo. A empregada, a secretária está ali, a pessoa chega, começa a passar a mão no cabelo, coloca a mão no ombro, vai pegar, a secretária está com a mão no mouse e coloca a mão em cima da mão do mouse, vai pegar algo na mão da secretária, em vez de pegar só o objeto, pega na mão da secretária também, ou do secretário, e assim, são tipos de assédio. Uma outra situação constrangedora, né? Uma empregada, uma colaboradora numa empresa, numa organização, ela é constrangida pelo seu superior ou até mesmo por colegas de trabalho, diante de uma situação onde se abaixa para pegar esse objeto no chão, uma caneta, na frente da pessoa, né? Então, ou a mulher, por exemplo, pede para a mulher subir numa escada quando a mulher está com uma saia. Então, ou a mulher entrou dentro do ambiente, colegas de trabalho já começam ali a olhar o perfil, né, do corpo dessa pessoa que acabou de entrar. Então, já entra uma parte de assédio em si. Então, acaba a empresa aí fazer a inclusão de regras, né, tomar aí a fixação de procedimentos para o recebimento e acompanhamento de denúncias e apuração dos fatos, né? Então, gerando a isso, eu convidei a Andréia para a gente estar falando nesses dias, esses 4 temas, justamente sobre isso, né? Porque, assim, o assédio, ele vai causar uma sensibilização nas pessoas, as pessoas começam a se retrair, né? Começa a se retrair, começa a ter alguns tipos de problemas psíquicos, mentais. Vou deixar para a Andréia explicar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa questão da psique da pessoa em si, da vítima do assédio, seja ele moral ou sexual, que é o qual nós vamos estar falando sobre isso, né? Então, André, fala um pouquinho aí do que ocorre, né, quando a pessoa sofre um assédio, o assédio, a desigualdade, né, no âmbito de trabalho. Guilherme, lembrando assim que o assédio, ele é diferente de uma paquera, né? O que leva a ser esse assédio? A partir do momento que a vítima se sente constrangida, né? São frases pejorativas que a vítima se sente ali coagida, constrangida, não gostei, né, dessa frase. E aí, por ser o seu superior dizendo essas palavras, ela retrai e leva para casa, né, essas frases, leva na sua psique, nos seus pensamentos, e ali ela vai vivendo aquilo. E lembrando que não necessariamente também esse assédio pode acontecer repetidas vezes. Ele pode acontecer também uma única vez. Dependendo da gravidade, você deve sim buscar ajuda, denunciar, né? Buscar ajuda, denuncie, dependendo da gravidade. E assim, diferente da paquera, aí às vezes a pessoa pode até confundir isso, né? Dizer frases,
Se você disse frase lá para a mulher, ela gostou, o problema dela. Porém, se ela não gostou, ela demonstrou que não gostou, foi chato, né? Foi muito chato isso. Um exemplo, quando chega, eu vou falar aqui no lado feminino, porque é o que mais acontece, né? Um homem dizer assim, ou, né, independente da sua opção sexual, dizer assim para a pessoa, puxa vida, como que você está bela hoje. Oh, muito obrigado, né? Não tem nada a ver. Porém, quando a frase muda, agora sim nós vamos produzir. Depois que você chegou com esse corpo e tal, começa ali especificar de forma que a pessoa se sente constrangida. Não gostei dessas frases, né? E então isso é constrangedor, isso leva sim a ser um assédio. Então a pessoa leva isso para suas emoções, guarda na caixinha das emoções, porque ela não tem coragem de dizer para ninguém, ou às vezes até tem coragem de dizer para o marido, para alguém, porém não tem coragem ali de denunciar ou não sabe como fazer isso. Por isso, né, estamos fazendo essa live, você tem direito sim de denunciar, né? E aí, aonde começa a falta de produtividade. Você deixa de produzir por causa dessas feridas emocionais que você adquiriu lá no trabalho. Você se retraiu, se enclausurou e não teve coragem de se autodefender. Você trouxe para si. E aí você deixa de ser a pessoa que você era antes. Você não produz mais. Você chega em casa irritado, você deixa de ser, né, essa pessoa maravilhosa que era e começa a ser a outra pessoa que você mesmo desconhece por causa desse assédio sexual. Então, você falou algo interessante sobre a questão da caixinha, né? Às vezes a pessoa pega aquela situação ali, ela sofreu um constrangimento ali, assim, conforme mencionado, o assédio sexual ele pode ser representado por diversos tipos, né, de constrangimento, como a conotação sexual, e entre eles é forçar a vítima a fazer algo indesejado, como eu falei, né, pedir para a mulher se abaixar na frente, um homem, pedir para subir numa escada usando uma saia justa, mandar mensagens inapropriadas para o celular da pessoa. Então, isso acaba causando um constrangimento e, como você disse, a questão da caixinha, né? A pessoa vai colocando assim na sua caixinha do seu subconsciente e ela vai se retraindo, e a sua produtividade dentro da empresa acaba caindo, né? A sua produtividade, a sua produção começa a diminuir. Isso gera prejuízo para a pessoa que está sofrendo assédio e também gera prejuízo também para a empresa. Então, por isso que a lei ela foi atualizada para isso. E os empregadores eles devem estar atentos a essa situação e criar meios de evitar isso de uma forma que, quando acontecer um caso como esse, eles vão notar que o quê? Começou um assédio dentro da empresa, ele já nota através do desempenho da empresa, começou a cair a produção. Então, algo tem que ser avaliado, que algo está errado. Vamos avaliar, como a gente diz, né? Tem algo de errado que não está certo. Então, se tem algo de errado que não está certo dentro da empresa, espera aí. Se a minha empresa produzia 100 e hoje a minha empresa produz 99, no outro dia ela passa a produzir 98, cada vez vai só caindo esse nível de produção, então o empregador ele tem que avaliar isso aí. O que está acontecendo? Aí é a hora de chamar o colaborador, conversar com esse colaborador, procurar saber o que está acontecendo, e procurar fazer uma investigação interna para saber o que está acontecendo e criar meios, né? Porque existe o assédio dentro da empresa, existe o assédio moral, existe o bullying, nós vamos falar sobre isso depois, existe o stalking, existem vários outros tipos de assédios que a gente vai estar comentando durante essa live. E assim, esses precisam ser tratados, precisa ser avaliado, porque nos casos de assédio sexual, eles podem ocorrer até mesmo sem ameaça. Tem casos de assédio que ocorre sem ameaça. A pessoa manda uma mensagem, ao invés de mandar uma mensagem por escrito, manda uma mensagem com parte do corpo, manda uma foto, um GIF, até os emojis também, que são caracterizados como
emojis que são utilizados para fazer bullying, são utilizados para fazer atos sexuais. Então, tudo isso causa um constrangimento na pessoa. Dependendo do tipo de emoji que manda para a pessoa, né, ele acaba causando ali esse problema na pessoa, na psique da pessoa, ela começa a se afastar. Então, a gente tem que entender o que se passa, né, dentro da empresa, o que está acontecendo, identificar o que é um assédio. Temos vários tipos de assédio e a gente precisa estar sempre se atualizando, porque identificar esses casos, como visto sempre, o assédio sexual ele é explícito e pode dificultar, né, a identificação. É uma coisa que a gente não consegue, às vezes, verificar, como se foi um assédio, não foi. Como que identificar isso, né? Como que ele pode ser identificado? Então, comentários, piadas sexuais, convite com possíveis segundas intenções, toques desnecessários e sem consentimento, né? Como eu disse, a questão de pegar no mouse, pegar na mão da pessoa, brincadeiras sexistas, comentários constrangedores também, entre os outros casos, isso acaba causando uma síndrome do pânico, né? É a síndrome do pânico. Lembrei a frase, André, estava tentando lembrar aqui, a síndrome do pânico, que a gente vai entrar na perda de vontade de trabalhar, ansiedade, depressão, e assim, tem um outro fator também, burnout, que são 30% da população brasileira, né, acaba passando por isso, justamente por causa do assédio, seja o assédio sexual ou moral. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essas ansiedades, depressão, burnout. Respondendo aqui a pergunta da Clarice, qual a diferença, né, de assédio sexual e abuso sexual? Eu disse aqui no começo, Boa Clarice, pergunta, Clarice. O assédio, ele é se dado o nome de assédio sexual dentro do seu local de trabalho. Fora do local de trabalho, ele pode ser chamado de qualquer outra coisa. Porém, dentro do local de trabalho, ele se chama, assim, assédio sexual. E independente de como aconteceu, se chama ali assédio sexual. E, dada a gravidade, você pode sim denunciar apenas em uma única vez que aconteceu. Por exemplo, aconteceu agora, você já pode denunciar, dada a gravidade. Você não gostou, você se sentiu ali constrangida, decepcionada por aquela atitude, né? Envergonhada. Então, é algo que foi além, né, do limite. Você não permitiu. Foi algo que aconteceu sem a sua permissão, seja lá por frases, por gestos, por vídeos, né? Então, busque ajuda, tá? Então, boa noite aqui, André, para os nossos ouvintes aí, os nossos colaboradores que estão participando junto com a gente aí, a Marciene, né, JMV Projetos Elétricos, a Clarice, a Leila Santos, Leila Fabiola, Elimar, a todos que estão presentes aí, a Adriana, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. A Dalva, que está com a gente aí, esteve ontem presente com a gente, continua conosco hoje. O Eduardo. Olha, gente, tem gente lá do Rio Grande do Sul, hein? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, vários lugares do Brasil aí, ó. Gente em peso aí, fazendo a diferença aí. Muito obrigado por estar participando com a gente aí. Boa noite a todos aí. Isso aí, vamos seguindo aí, né, no nosso tema. Clarice, espero que tenha ficado esclarecido sobre a diferença entre assédio sexual, né, e abuso sexual, né, essa diferença aí. O Wellington também acabou de entrar. Então, como eu disse, né, o assédio ele tem vários tipos de assédio. Então, a gente falar sobre assédio sexual, os constrangimentos de caráter, né? É o constrangimento do caráter. Assédio sexual também, ele está, como o André disse, né? No ambiente de trabalho, quando o constrangedor, valendo-se de sua posição hierárquica, né? Ou influência, né? Procurar obter a satisfação de seus desejos. Então, isso é assédio sexual.
Então, a gente entende que, assim, o assédio sexual é todo ato de constranger alguém. Então, se você estiver no seu local de trabalho, né, no seu local de trabalho, e você está sendo constrangido por alguém, no intuito que essa pessoa está tentando obter vantagem ou favorecimento sexual, você pode ter certeza, isso é um assédio sexual. Existem leis que nos amparam sobre isso. Existem leis que ela nos dá direito a nós para nos procurarmos, né, saber sobre isso. Tá? Então, promessas de tratamento diferenciado, com insinuação explícitas, contato físico não desejado, como eu já falei. Então, quando a pessoa começa a ser tocada sem permissão, imagine você estar num ambiente de trabalho, a pessoa passar no seu local de trabalho, passar ali por você, ali te tocar, sem você estar permitindo ela te tocar. Imagine você estar no seu ambiente de trabalho, vamos supor uma situação em que você está num corredor e a pessoa passa, aproveita da situação e ela poderia passar de outra forma, dar o lado para você passar e ela procura passar espremida de você naquele corredor. Então, isso se torna um assédio. Boa noite, Eliezer. Boa noite. Todos aí. Então, isso se torna um assédio. Bem lembrado, Guilherme. E pode acontecer também, assim, de forma bem agressiva, a pessoa sentir, assim, de forma bem agressiva, quando já, assim, já tem acontecido, por exemplo, lá na sua infância, você às vezes pode ter sido vítima de abuso sexual, né? Que as crianças são mais vulneráveis, né? E talvez se a pessoa ali, tanto faz homem quanto mulher, isso é igual, né? As crianças, elas são vulneráveis. E eu gosto sempre de aproveitar aqui para dizer que nós pais, né, temos a responsabilidade de estar de olho, né? Não perder os nossos filhos de vista, ou os menores, aqueles que estão na sua responsabilidade, não perca ele de vista, dê liberdade assistida, fique de olho, para que não venha a acontecer, porque já puxando aqui para o abuso, né, na infância, se a pessoa sofreu isso lá na infância, está adormecido, e aqui na fase adulta ele sofre ali esse assédio sexual, aciona o gatilho. E essa pessoa pode sim cair em um quadro depressivo maior, né? No transtorno depressivo maior. Por quê? Aciona os gatilhos. E aí a pessoa volta a relembrar. Foi isso que aconteceu em um caso que eu até pedi permissão para esse meu cliente paciente para dizer isso hoje. Por quê? Quando falou de assédio, eu me lembrei da história, né? E pedi permissão, porque nós temos aqui esse sigilo de não falar o nome, né? Tem toda essa ética aqui, que eu aprendi não na psicanálise, mas sim como, né, teólogo, lá desde 2011, na teologia e juízo de paz, a gente sabe que nós temos que proteger a imagem, respeitar a sua história e não expor você de jeito nenhum. Porém, houve essa necessidade, então eu tive essa autorização de contar aqui o que de fato aconteceu com esse jovem, né, que era um garçom. Então ele, assim, tinha assim um corpo bem malhado, né, e estava ali trabalhando como garçom. E aí ele começou a ser assediado por a sua, né, ela era hierárquica, né, ali no trabalho, era sua chefe. Então ela começou assim a lhe fazer elogios, só que ele não estava gostando nada daquilo, né? E então começou a falar frases, né, pejorativas, de forma que não foi agradável para ele. E ele demonstrou isso, né? Porém, isso continuou acontecendo. Até que um dia ela encontrou ele vulnerável, então ela, atacou esse rapaz. Então ele se sentiu totalmente constrangido. Por quê? Ainda mais para um homem, né? E aí agora, como que eu vou fazer? Me esquivar? O que vão pensar de mim? Então, imagina como que ele se sentiu constrangido, como que foi tão pesado, né, para esse jovem, essa situação. E o que de fato aconteceu? Ele deixou o emprego, né, deixou ali aquele trabalho e saiu, né? E aí, quando sai, fala, puxa vida, você não gostou e tal. Aí vem as piadinhas, né? A gente puxa muito para o lado feminino, mas acontece também
em ambos os, né, independente de sua opção sexual, ali acontece de todos os lados, esse assédio sexual acontece sim, e é necessário buscar ajuda. E o que aconteceu? Por que que esse meu cliente, paciente, veio parar no consultório? Porque isso vai se potencializando. E acontece de novo, e vem uma coisa e vem outra, quando não foi curado lá atrás, quando ele não buscou ajuda quando precisou, quando ele não denunciou. Então, isso vai aumentando aqui, né, essa pilha de coisa e, de repente, isso desmorona. Então, busque ajuda o quanto antes que isso venha causar um transtorno depressivo maior ou algo pior. E lembrei agora, André, de uma situação que ocorreu recente. Uma pessoa conhecida, infelizmente, ela tirou a própria vida, né? Uma pessoa que a gente não vai divulgar o nome, mas um bom profissional no uso das suas atribuições, era um bom profissional. Porém, ele acabou por tirar a sua própria vida, veio a se suicidar, né? A gente, na época, não entendeu o que de fato ocorreu por ele ter tirado a sua própria vida, e depois, passado um tempo, a gente descobriu que ele estava com depressão. E o porquê da depressão? Aí a gente começou a investigar a causa da depressão. Quando a gente descobriu a causa da depressão, era porque ele sofria bullying no seu local de trabalho. E também, além do bullying, o assédio moral, o assédio sexual que ele sofria dentro da empresa. Era uma pessoa casada, tinha crianças, tinha filhos pequenos, deixou a esposa nova com filhos pequenos, e ele acabava sofrendo assédio sexual pelas suas colegas de trabalho. Vestiam a mesma farda, né? Vestiam a mesma farda, e ele acabou tirando a própria vida porque ele se sentiu constrangido. E ele chegou num ponto que ele não conseguiu mais segurar. Ele se sentiu naquela situação, ou eu faço, ou eu tiro a própria vida. E chegou um ponto que ele, para não falar nada com ninguém, nem com seus superiores, ele acabou que tirou a própria vida. Chegou em casa, pegou a arma e acabou tirando a própria vida. E uma pessoa nova. E isso são coisas que acontecem dioturnamente. A gente não fica sabendo de coisas que ocorrem. Por quê? As pessoas, como você disse no começo, elas fecham dentro da sua vida emocional, elas se fecham, não se abrem, não procuram um tratamento, não procura uma terapia, não conhece as diretrizes da lei, que a lei, artigo 216, o artigo 216 do Código Penal, ele fala que o assédio sexual é crime. E segundo esse artigo, que é desde 2015, desde o dia 15 de maio de 2021, né? Assim, os praticantes podem ser presos cumprindo pena de até 2 anos. Mas aí, assim, a pessoa se prende, acha que ela não tem direito de procurar ajuda, acha que não tem direito de denunciar, mas existem meios de você denunciar, de você procurar socorro, peça ajuda, peça socorro, não se tranque, não fica guardando isso dentro de você, porque isso você vai causar problemas psicossociais para você, você vai acabar se distanciando, vai causar uma sociofobia, você começa a se tornar vulnerável. Então, é preciso se atentar a essa situação. No entanto, se a vítima, por exemplo, se uma vítima tem menos de 18 anos, e ela acaba passando por isso, o que acontece? Abaixo dos 14 anos, o caso já se enquadra em estupro. Tá? Aí já se enquadra em estupro de vulnerável, tendo a penalidade ainda maior. Então, por isso, a gente tem a lei ao nosso favor e a gente tem que denunciar. Assédio tem que ser denunciado. Não guarde para si. Tá? Não guarde para si. Tá? Quer responder essa, Andréia? A Clarice fez uma pergunta, você quer responder essa? Essa já não é no tema, né? É algo que nós estamos falando aqui sobre assédio, né? Sexual. E essa pergunta dela já é um pouco mais além, né? Já é um estrangulamento, né? Ato consumado. Eu vou responder ela porque ela faz parte do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, né? Isso aí,
que é a pergunta da Clarice. O que é estupro virtual? Estupro virtual, de acordo com o STJ, né, é constranger ou divulgar imagens íntimas de vítimas, né? Pegar a imagem de pessoas e divulgar na rede social. Isso é um estupro virtual. Por exemplo, a pessoa, você pegar, colocar uma câmera escondida dentro de um banheiro feminino ou de um banheiro masculino, o que seja, e você divulgar, começar a divulgar a imagem dessa pessoa. Então, isso é considerado estupro virtual, porque você está expondo as partes íntimas dessa pessoa sem a permissão, sem o consentimento dessa pessoa. Então, isso se torna estupro virtual. E o estupro virtual, ele é crime, é uma grave ameaça, né? Podendo aí um exemplo de coação ou uma pressão psicológica. Entendeu, Clarice? Então, o estupro virtual, ele também é crime, tá? Divulgar sem permissão da pessoa e tem uma lei, se eu não me engano, eu vou tentar lembrar qual que é a lei de 1891/23, se eu não me engano, que ela tem a punilidade sobre isso. Eu vou tentar lembrar até o final da nossa live, até mais ou menos no meio da nossa live, vou tentar lembrar qual que é a lei que ela fala sobre isso, de acordo com o Código Penal. Aí eu já falo aqui qual que é a lei, tá? Mas aí, voltando ao nosso foco do assédio sexual, né, ainda existem outras particularidades que podem fazer o crime elevar a penalização. Por exemplo, se foi praticado conjuntamente por 2 ou mais pessoas, ou se houver parentesco com a vítima, de repente a pessoa está na empresa, ela acabou de entrar na empresa e existem aí 2 colaboradores ali e começa a olhar, vamos aqui, olhar o perfil dessa mulher que acabou de entrar com uma roupa justa, uma roupa muito justa. Ela entra dentro de uma empresa. E ao que ela entra dentro da empresa, pode ser na escola, pode ser numa empresa, pode ser até mesmo no seu local de trabalho ali. Os seus colegas de trabalho começam a observar o seu perfil e já começa ali com conversinhas e fazendo piadinhas sexuais. Isso é assédio sexual, né? Isso acaba gerando um problema. Então, a gente tem a lei ao nosso favor, como eu disse, né? Volto a repetir, a lei está ao nosso favor, precisamos usar desse direito, né? Então, perceber, né, no caso, o assédio sexual no trabalho, quais que são os indícios, né? Propostas constrangedoras, como a gente já disse, da sua liberdade sexual, chantagem em troca de benefícios para evitar prejuízos. A pessoa começa a te chantagear, fazer chantagem, começa a fazer perseguições, né? Começa a tirar fotos, começa a passar a mão no cabelo, pegar na cintura, pegar nas mãos sem permissão, né? Quando não há permissão da pessoa, então já começa aí um assédio. O assédio sexual é isso. Então a gente tem que entender e passar essas informações à frente e não ficar calado. O maior problema é que as pessoas têm medo e acabam se calando. Não querem passar para frente. Tá? Elas se calam, se fecham. Não olham e não falam. E não escutam. E a gente tem que parar de fazer isso. Ó. Não fazer isso. Temos que denunciar. Temos que denunciar. Nós temos o direito de denunciar. Temos o direito de abrir a nossa voz, abrir a nossa boca, fazer com que o povo escute. Chega de ficar enclausurado dentro da sua caixinha. Saia desse quadrado, saia dessa caixinha. Se abra, procure ajuda. Né? Hoje existe ajuda online. O nosso mundo tecnológico hoje está favorecendo para nós. Nós não tínhamos isso, mas hoje nós temos. Temos acesso ao mundo tecnológico na palma da mão. Você pode marcar uma terapia, uma terapeuta, e ela pode estar do outro lado do mundo. Ela te atende e você pode ser tratado. Isso aí pode gerar uma patologia. Né? Exatamente. Eu acho que finalizamos, né, Guilherme, aqui a nossa live. Acho que eu mexi em alguma coisa que deu errado. Começou...
Travar aqui. Busque ajuda, né? É isso que a gente tem que deixar claro, busque ajuda. Né? Está se sentindo desconfortável, está se sentindo invadido, né? A sua privacidade, busque ajuda sim, né? E é isso, né, Guilherme? Que a gente tinha para falar hoje sobre assédio sexual no trabalho, né? Só respondendo sobre a lei, a lei 1891/23, ela pune com as mesmas penas aplicáveis aos crimes de estupro e estupro de vulnerável da modalidade virtual. Tá? Então, ela vai punir com as mesmas leis. Então, só para a gente complementar, tá, pessoal? Voltando à questão do direito que você tem, tá? Lá no artigo 216. Beleza, pessoal? No artigo 216 do Código Penal, ele te dá o direito de você procurar ajuda, de você denunciar. Faça denúncia, tá? Não guarde para si. Se você guardar isso para você, você pode ter problemas sociais, você pode ter problema no seu relacionamento, você pode ter problema nas suas atividades, as suas abordagens. A Jane comentou, a mulher nunca é ouvida. Jane, antes não era, mas agora a lei, ela te favorece a isso. Tá? Pode correr a lei, que hoje a lei, a partir de 2023, ela entrou em vigor te dando autorização, te dando autonomia. No ano de 2023, ela entrou fazendo isso, dando direito à mulher para trabalhar, dando direito à mulher a abrir a boca, põe a boca no trombone, põe a boca no trombone, abra, erga sua voz e fale, se abra, não guarde para si. Tá? Não guarde para si, não deixe que isso Mas por dentro. A pergunta dela, né? Não consigo falar o nome aqui. Faz sentido, sim, Jane. Faz muito sentido. Porque o que a gente encontra em consultórios de mulheres, né, que chegam até a nós, terapeuta, sem voz. Não sem voz de som, mas sem voz de a minha voz não tem peso. Se eu falar ou não falar, não adianta. Tentei pedir ajuda, ninguém me escutou. Busquei ajuda dentro da minha casa, falaram que eu estava mentindo. Então, quantas e quantas mulheres, eu como terapeuta cristã, né, Andréia Faustino, psicanalista, ouvi, né, de mulheres que chegam até a mim pedindo ajuda, e aí quando elas se encontram, né, aqui, se sentem acolhidas e elas dizem, como é bom ser ouvida. Eu não sabia que eu tinha voz. Então, a gente conduz isso, sim, né? Para que você se descubra, se encontre. Você tem voz, sim. Às vezes você não está se encontrando. E para se encontrar, quando você se sente sem voz, você precisa sim buscar ajuda de um profissional. Alguém que vai te ouvir sem julgamento, alguém que vai entender a sua história, alguém que estudou anos para entender a sua história, para compreender a sua história, que a culpa não foi sua, a culpa foi do assediador, a culpa foi do agressor que fez isso com você, só que você não é o que fizeram com você, tá? Você tem voz, sim. Fizeram de você isso, que você não tem voz, mas você tem voz, sim. Busque ajuda. Você vai descobrir que você tem voz. E quando você descobrir que você tem voz, é automático. Quando você dizer, quando você falar, alguém vai te ouvir. Quando você procurar denunciar, você vai ser ouvida, ok? Então, mulheres, você tem voz. E homens também têm voz, né? Homens que às vezes se sentem aí né, na mesma situação, né, de ser assediado. Temos voz, sim. A lei ampara, né? Nós estamos amparados pela lei, ok? Você tem voz, mulher. André, nós ainda temos uns 12 minutos. Vamos aproveitar esses 12 minutos que nós temos. E eu quero dizer o seguinte, seja você homem, seja você mulher, eu quero te falar com confiança, autoconfiança, confie em você, acredite no seu potencial. Você é capaz. Não importa o que falaram de você, não importa o que te julgaram,
Erga sua cabeça e acredite em você. Acredite no seu potencial. Não deixe a produtividade da sua vida cair. Tá? Erga a cabeça e comece a valorizar o que você é, independente do que falaram de você lá na sua infância, independente do que falaram lá na empresa onde você trabalha, independente do que falaram de você na rua. Acredite em você, acredite no seu potencial. E olha, no carro, quando você está dirigindo, você olha, você vê o para-brisa de todo o tamanho. Quando você olha no retrovisor, você vê lá atrás a estrada ficando pequena. Assim é a nossa vida. Olhamos o para-brisa como nosso horizonte, como nosso futuro. E olharmos o nosso retrovisor como nosso passado ficando para trás. Entendeu? Deixar o seu passado para trás e ter ele apenas como referência. Tenha o seu passado como referência. E buscar sempre olhar à frente. Porque o seu futuro depende de você. Acredite em você. Acredite no seu potencial. As árvores que dão bons frutos, elas sofrem apedrejamento. As árvores que dão bons frutos, elas são apedrejadas. É impossível você não passar num pé de manga que está carregado, você não tacar uma pedra para derrubar a melhor manga mais bonita que tem nela. Deixa eu falar aqui um pouquinho, Guilherme. Segura aí. Pode falar. Vai lá. Aproveita. 2 tagarelas numa live, gente. 2 tagarelas numa live só dá o que falar. Mas eu estou rindo aqui, mas é assunto sério esse que nós estamos falando, né, gente? Rir para descontrair um pouco. Mas é um assunto muito sério. E aqui, Guilherme, como eu sempre falo, esse assunto ele pode sim acionar alguns gatilhos. Exemplo de pessoas que sofreram abuso na infância ou na adolescência ou já na fase adulta. Gente, o que a gente encontra muito isso, muito, de pessoas que sofreram abuso e quando foi falar ninguém ouviu, ninguém acreditou. E o que é pior, a culpa é sua, né? Quando você vai pedir a ajuda, alguém diz assim, a culpa foi sua. Então, gente, você foi a vítima. Busque ajuda. Se essa live acionou algum gatilho, lembranças, olha, não guarde para você. Busque ajuda. Porque tudo que está lá no fundo, né, essas feridas lá profundas, que não foram curadas, elas continuam, como que fala o nome, apodrecendo ali e pode causar ali até o câncer emocional. Então, busque ajuda. Vamos curar essas feridas. Se essa live acionou esse gatilho, você lembrou dessa ferida lá atrás, eu sei que pode sim acontecer da pessoa amanhã, ou depois dessa live, ou na hora dessa live, começar a chorar, porque vai lembrar de coisas. Amanhã você vai lembrar de coisas que aconteceu com você, e aí você pode sim reviver momentos que aconteceu lá atrás. São gatilhos acionados. Então, busque ajuda, né? Hoje nós temos aqui a internet ao nosso favor, atendimento online. Então, me chama lá, eu posso te ouvir, né? Ajudar você a se curar dessas dores emocionais, trazer você a uma nova ressignificação, ressignificar a sua história, né? Isso é muito bom, tá bom? Me chama lá, eu posso te ouvir. Me chama no direct. Andréia Faustino, psicanalista clínica. Terapeuta cristã.